Esta história desagradável aconteceu justamente na mesma época em que teve início, com força incontrolável e um impulso tocante e ingênuo, o renascimento da nossa amada pátria e o desejo de todos os seus gloriosos filhos por novos destinos e esperanças. É assim que começa essa história desagradável, mas extremamente brilhante, escrita pelo Dostoiévski. Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline os Livros. Sejam todos muito bem-vindos, não ao vídeo 14 ou 15 da nossa série sobre Alexander II. Na verdade, a gente vai passear um pouquinho pela literatura da época hoje, e é por isso que eu escolhi esse livro aqui, Uma História Desagradável, em russo Skvernyi Anekdot. Essa história foi escrita pelo Dostoiévski, ela foi publicada em novembro de 1862, alguns meses após a divulgação do documento assinado pelo Alexander II, que então emancipava todos os servos, cerca de 20 milhões de servos, e que dava a eles então o direito a viver, a ter como propriedade deles um lote de terra. Então, esse conto, escrito por um Dostoiévski mais maduro, pós-siberiano, um Dostoiévski que está aqui se aventurando na redação jornalística, que já tinha participado com o irmão dele de algumas publicações, ele vai então aqui chegar nesse momento e mostrar pra gente um pouco da intimidade dessas reformas. Com intimidade eu quero dizer como que essas reformas foram recebidas, qual foi o impacto na subjetividade das pessoas da época e o impacto nas atitudes das pessoas umas com as outras. Não é à toa que ele começa, então, a história apresentando ao leitor o encontro de três generais. E interessante que esses três generais têm personalidades diferentes e a gente pode até pensar que eles representam cada um dos lados em que a Rússia estava dividida. Existiam aqueles mais apegados ao antigo regime, aquela época, aquele fechamento de cortinas do Nicolau I, aqueles que eram assumidamente retrógrados, mas que não gostavam de expressar as suas opiniões. Existiam aqueles que discordavam das novas reformas, aqueles que realmente tinham aprendido a viver sob a égide do Nicolau I, esses retrógrados que tinham crescido tanto como pessoas, como profissionalmente durante esses anos e que eram realmente contra as reformas do Alexander II, e tinham aqueles liberais. Geralmente vão ser descritos aqui como essa geração mais nova, não exatamente a juventude da época, mas uma geração que estava ali entre 40 e 50 anos. Os jovens que estavam, digamos assim, chegando a um determinado topo na profissão deles. E esse é o caso do herói da história, o Ivan Ilyich Pralinsky. Ele, então, é o grande herói, é um desses três generais que se encontram, e é ele, então, que vai ganhar mais colorido na nossa história depois da cena principal. Mas eu acho interessante descrever a cena principal e descrever cada um desses três personagens, porque eu acho que é como se o Dostoiévski estivesse falando sobre a Rússia, sobre como a Rússia podia ser vista naquela época. Como esses personagens, cada um representa um dos lados a serem ouvidos na Rússia. O primeiro general é o Stepan Nikiforovich. Esse cara, então, é o mais velho de todos, ele tem 65 anos e ele tinha chegado ali naquele momento a uma posição bastante confortável na sua carreira. E ele vinha economizando dinheiro para comprar uma casa. E ele finalmente conseguiu, alcançou esse grande objetivo da sua vida, só que essa casa era num lado um pouco afastado. Era o lado Petersburgo, um bairro perto do subúrbio da cidade. E era uma casa de 2 andares, ele pretendia alugar o andar de cima para um desses generais, mas aqui o Dostoiévski destaca bastante a personalidade desse cara. Como ele tinha uma solidão sistemática, como a única companhia dele era um relógio e o tic-tac do relógio,
como ele gostava então de ficar sozinho naquele lugar, naquela casa. Ele não tinha se casado, ele nunca tinha comemorado seu aniversário e naquele dia ele estava então comemorando tudo junto. Digamos assim, o open house da casa dele e comemorando o aniversário dele. Mas os únicos convidados eram esses dois amigos, que curiosamente tinham sido, numa determinada época da cavalgada profissional desse general, tinham sido subordinados dele. Então a gente tem aqui esse general que cresceu na vida procurando não expressar muito as suas opiniões. Ele era contra essas novas reformas, ele sempre tinha uma posição, mas ele procurava guardar essa posição para si mesmo. Ele não gostava de estardalhaço, ele achava uma espécie de desleixo moral ficar expressando, ficar dizendo o tempo inteiro aquilo que se está pensando, tentando dar mostras da própria inteligência. Então ele guardou aquilo para si mesmo. E Dostoiévski enfatiza várias vezes que ele conseguiu juntar dinheiro para comprar aquela casa, economizando, fazendo boas escolhas com seu dinheiro e que não foi por nenhum outro fim escuso. E o Dostoiévski enfatiza isso umas 2 ou 3 vezes e é claro que a gente fica desconfiado, porque a gente já sabe das nossas leituras sobre a história do Alexandre II que houve, no final do período de governo do pai dele, do Nicolau I, uma série de escândalos com relação à corrupção dos funcionários públicos. E interessante é que havia corrupção no serviço público, nesse serviço civil, e existia também uma corrupção no âmbito militar. E um aspecto que essa tradutora vai ressaltar aqui pra gente, logo no iniciozinho, antes de começar a história propriamente, é que para cada cargo no serviço público, naquela época, na Rússia czarista, era equivalente a uma espécie de patente militar. Então, esses caras eram considerados generais não porque eles tivessem tido uma participação no exército, mas sim porque eles eram conselheiros de Estado. Eles tinham, então, alcançado uma espécie de posição nesse serviço civil e tinham recebido a sua patente militar. Então, a gente sabe que esse finalzinho de governo, entre 1854 e 1855, foi realmente um escândalo. Esses roubos, essa corrupção, esse desvio de dinheiro foi tão sério que chegou quase a comprometer o tesouro da Rússia, o tesouro do Império. Então, é claro que a gente vai ficar desconfiado com esse personagem e vai até tentar, digamos, especular alguma coisa sobre ele. O segundo personagem, e talvez o menos importante da nossa história, é o Chipulenko, o Semyon Ivanovich. Esse cara, então, é um dos convidados, não é o anfitrião. Ele, na verdade, é aquele cara para quem o anfitrião queria alugar o andar de cima da casa dele. Esse cara tem 45 anos, ele é casado, ele controlava a vida dele com punhos de ferro e ele era extremamente contrário às reformas do Alexandre II. Ele achava um absurdo, ele achava que aquilo tudo ia causar um sério problema para o Império. Apesar disso tudo, ele já tinha chegado num momento da sua vida que ele sabia exatamente aquilo que ele tinha conseguido e aquilo que ele não iria conseguir. Ele tinha uma espécie de confiança em si mesmo, que era muito mais uma espécie de lucidez. E ele ficava ouvindo a baboseira do Pralinsky, esse sim o nosso alvo, ficava ouvindo com certo sarcasmo todo aquele deslumbramento que o Pralinsky demonstrava quanto a essas reformas liberais do Alexandre II. O Pralinsky é o mais jovem e o segundo convidado do anfitrião Nikiforovich. E ele então tem 43 anos, ele é um conselheiro de Estado e ele recentemente tinha chegado a essa posição, só há 4 meses, e ele tinha então lá a sua condecoração, a sua estrelinha no peito e tinha alcançado essa patente de general. Ele, ao contrário dos outros, estava então completamente embriagado pela esperança dessas novas reformas, pela esperança, pelo amor à humanidade, por essa espécie de igualdade entre as classes sociais, por essa reforma das questões camponesas, das questões econômicas. Ele estava muito emotivo e muito interessado no impacto emocional, no impacto moral, melhor dizendo, que essas reformas teriam. E é claro que nessas reuniões,
como aconteceu nessa em específico, eles começavam pelo chá, mas depois passavam para o vinho. E esse Ivan Ilyich Pralinsky, ele andava meio deprimido nessa época da vida dele. Ele meio que oscilava, ele sofria de uma espécie de labilidade emocional. Em muitos momentos, ele achava que ele tinha alcançado coisas importantes na vida. Ele era filho de general, ele tinha tido uma infância, enfim, um berço de ouro, ele tinha tido uma educação aristocrática, ele tinha conseguido lá a sua patente de general, mas em determinados momentos ele achava que a sua vida era uma espécie de existence manquée. É esse o termo que o Dostoiévski usa em francês, que significa uma existência perdida, como se a vida dele tivesse sido uma vida jogada fora, já que ele não tinha conseguido uma série de outras coisas. É claro que tudo aquilo que ele não tinha conseguido, que não estava no grupo das conquistas dele, era o mundo inteiro, era tudo do lado de fora. E é claro que nesses momentos em que ele se deixava levar por esses sentimentos meio depressivos, esse grupo de coisas que ele não tinha conseguido ficava maior. E ele era um daqueles caras, destaca o Dostoiévski, que não pode beber muito. Ele fica logo alterado quando bebe algumas taças de vinho. E nesse dia, então, ele bebeu bastante na casa do Nikiforovich. E lá pelo final da noite, antes do relógio bater 11h30, o Pralinsky já tinha feito uma série de discursos, já tinha então, à medida que o álcool ajudava a sua eloquência, ele já tinha falado sobre a importância de uma série de aspectos dessas reformas, mas ele não se cansava de ressaltar o que ele chamava de amor à humanidade. Então tem umas passagens aqui que eu vou ler para vocês de forma bem rápida, mas que são super interessantes, porque mostram como o Dostoiévski via, então, esse deslumbre dos novos liberais, esses liberais recém-saídos do armário ou recém-nascidos com a chegada ao poder do Alexander II. Então, Dostoiévski descreve assim: a Rússia que se renovava o deixava com grandes esperanças, deixava esse Pralinsky. De repente, começou a falar muito e com eloquência. Falar de novos temas, os quais ele assimilou de forma extremamente rápida e inesperada, a ponto de delirar. Procurava oportunidades para falar, circulava pela cidade e em muitos lugares conseguia passar por um liberal desesperado, algo que o lisonjeava muito. E o anfitrião, ele só escutava. E o Pralinsky, diz o Dostoiévski, argumentava, e à medida que ia virando uma taça atrás da outra, a sua eloquência e a sua coragem aumentavam. Então, ele conseguiu resumir a tese desse Pralinsky nessa parte. A humanidade é um assunto central. Humanidade em relação aos subordinados. Lembremos que eles também são gente. A humanidade tudo salva e constrói. O amor à humanidade sempre foi necessário. A reforma não se limita a isso. Foram levantadas questões camponesas, legais, econômicas, de propriedade, morais e são infinitas essas questões. Todas juntas de uma vez podem gerar, por assim dizer, grandes agitações. Eis o que nos preocupa, não simplesmente a humanidade. A qualquer coisa que os outros dissessem, o Pralinsky achava que era uma espécie de ataque a ele próprio. Ele achava que os interlocutores queriam dizer que ele era inferior, que ele não compreendia a profundidade dessas reformas que estavam sendo colocadas. E a frase que marcou o início da aventura do Pralinsky foi uma frase dita pelo anfitrião. Quando o assunto foi encerrado, o anfitrião disse: "Não vamos aguentar". E esse assim, "não vamos aguentar", ele ficou incomodando o Pralinsky. E saindo dali, aconteceu uma coisa desagradável. O cocheiro que estava com a caleça dele, caleça é essa carruagem que tem essa capota lá para trás, conversível, e tem um assento para o cocheiro na frente. É uma carruagem, enfim. E a caleça dele tinha sido levada pelo cocheiro, que tinha pedido permissão para ir ao casamento de um parente em algum lugar. O fato é que o Pralinsky é deixado então a pé, e ele fica caminhando ali aquela hora da noite, e ele vai chegar num lugar, num subúrbio também, numa rua que tem casinhas pequenas, e ele presta atenção que ali está acontecendo uma festa.
E ele se aproxima e vê que tem um policial ali perto. Ele prontamente abre o seu sobretudo para que a sua condecoração possa ser vista. Ele se dirige então ao policial e pergunta de quem é aquela casa, onde está acontecendo aquela festa. E o policial diz: essa casa é de um funcionário do registro, o Pseudonimov. E o Dostoiévski destaca aqui que esse policial fala funcionário do legistro e não do registro. E, de certo modo, esse Pralinsky, ele não está propondo uma espécie de amor à humanidade, que ele está propondo uma espécie de comiseração, que as pessoas sintam pena desses subordinados, desses mujiques, desses faxineiros, de modo que essa pena inspirada, essa comiseração, pudesse então enobrecer os liberais, como se estivesse na moda então sentir pena das pessoas. Como se esse olhar para o mujique, esse olhar para o faxineiro, olhar para os funcionários subalternos, esse olhar daquele que estava numa posição superior para aquele inferior, fosse então essa marca do liberalismo. Fosse a nova moda. Como se isso fosse, no final das contas, o fundamento dessas reformas. Mas é claro que isso é o Dostoiévski que nos deixa entender através da fala do Pralinsky. A forma como ele escolhe as palavras que vão ser ditas pelo Pralinsky, essa espécie de arrobo, essa embriaguez que é esse sonho liberal, essa analogia entre se apropriar das ideias tão rapidamente como se vira rapidamente uma garrafa de champanhe ou uma garrafa de vinho, sem dar tempo para o fígado e para o cérebro processarem tudo isso. É assim que o Dostoiévski então compara as coisas, compara as ideias, essas novas ideias, com a experiência da bebida, de ingerir alguma coisa de forma muito rápida. E é claro que essa ideia do não vamos aguentar, ela vai estar sempre permeando a nossa história. E o que vai acontecer é que o Pralinsky vai então decidir que aquele momento é, digamos assim, uma espécie de empurrãozinho do destino, para que ele possa provar para o Nikiforovich que a ideia do amor à humanidade é a base de tudo. Então ele quer provar que ele, como um liberal, como um cara da sua época, alguém super ligado na nova moda, como ele vai então mostrar para os retrógrados, para os reacionários, o que é realmente importante, como que se deve lidar com os subordinados. Ele acha que ele pode dar uma lição nesses adeptos do antigo regime, vamos chamar assim. E ele vai então entrar na casa do Pseudonimov. E aí, gente, a gente sofre com o personagem porque a gente vê a situação em que ele se coloca, como ele vai perdendo o controle, como ele entra na festa, as pessoas, claro que veem a patente dele e as roupas e vão começar a oferecer tudo o que tem de melhor na casa. E ele vai tomar champanhe, ele vai beber de tudo, um pouco de tudo, e vai ficar muito mal. E ele vai causar uma série de situações, uma série de problemas, tentando mostrar àquelas pessoas que elas também poderiam ser reconhecidas e poderiam ser valorizadas por alguém superior a elas, por alguém que era um conselheiro efetivo. E elas eram funcionárias ou pessoas muito pobres, como é o caso do Pseudonimov e da família dele. Então, o coitado do Pseudonimov, ele vai acabar tendo que contrair uma dívida para alugar uma carruagem, ele vai perder a cama dele, vai ter que ceder a cama, o leito nupcial, para esse funcionário, para esse superior dele, para o Pralinsky, que tá ali bebendo, e não se sabe em nenhum momento por que o cara tá ali, todos ficam super surpresos. Vocês vão ver como vão aparecer personagens interessantes, os estudantes, um estudante de medicina, um outro estudante de alguma outra coisa, como a figura do estudante é temida e é sempre vista como aquele cara que tá sempre provocando, aquele cara que quer confusão. E vai aparecer também o colaborador da Faísca, um jornal liberal da época, e como esse colaborador vai ameaçar, vai criar uma certa atmosfera de implicância com esse Pralinsky desde o início da chegada dele. Então, tentando mostrar
essa necessidade de olhar para o subordinado, ele vai destruir a vida, o casamento, o início da vida conjugal do Pseudonimov, coitado. Esse cara anônimo que vai, então, acabar sendo abençoado com esse olhar do conselheiro de Estado para ele. E aqui a gente pode tirar uma série de conclusões sobre esse olhar do Dostoiévski, sobre como ele vai encarar, então, essa rápida embriaguez do liberalismo, como ele vai, então, permitir que a gente se faça uma série de perguntas. Será que o czar estava meio que embriagado por essa ideia, por essa necessidade de colocar essa liberdade, esses novos modelos, essas novas atitudes em prática? Será que isso tudo não estaria sendo precipitado, de certo modo? Será que as pessoas não estavam encarando essas mudanças políticas como se fosse o caso de tomar simplesmente uma garrafa de champanhe sem pensar na ressaca, sem pensar no dia seguinte? Então é interessante porque a gente pode ver como Dostoiévski está problematizando através desses personagens, desse encontro do Pralinsky com esse funcionário do registro, esse funcionário quase miserável que há pouco tinha realmente conseguido um emprego, tinha saído recentemente da miséria. Então, ele permite que a gente veja como as pessoas vivem naquela época e como as ideias liberais estavam, então, permeando a mente desses funcionários, desses caras que ficavam deslumbrados com novas ideias, como se fosse um chapéu novo, uma roupa nova, que fosse simplesmente o caso de vestir e sair com ela. E tem algumas partes muito engraçadas. Vale muito a pena ler a história. Ela é curtinha, tem 76 páginas. Eu li essa edição aqui da 34 e é muito, muito, muito engraçada. Tem partes, assim, extremamente engraçadas. E eu selecionei uma parte em que eles estão na casa do coitado do Pseudonimov. E então o Dostoiévski começa a discutir, começa a mostrar ali a balbúrdia acontecendo entre os personagens. Não se passaram nem 10 minutos desde que o casal conseguira ficar a sós na sala, quando súbito ouviu-se um grito lancinante, não de alegria, mas do tipo mais terrível. Num átimo, correu para o quarto ainda escuro uma multidão de mulheres atônitas e assustadas, vestidas com todo tipo de camisola. A mãe da noiva, sua irmã mais velha, a tia que tinha uma costela quebrada se arrastou para lá, até o cozinheiro apareceu. A agregada alemã contadora de histórias, cujo colchão de penas, o melhor da casa e sua única propriedade, fora-lhe arrancado à força para ser cedido aos noivos, também se juntou aos demais. Todas essas honradas e perspicazes mulheres saíram às 5 da manhã da cozinha na ponta dos pés até a antessala para bisbilhotar. Essa descrição antropológica da época e bastante triste. Imaginem vocês, moravam numa pequena casa, cerca de 12, 13 pessoas. Só existiam 2 camas. Uma em que morava o dono da casa e a esposa dele, a esposa oficial, porque tinha uma agregada que era amante dele, que também dividia a casa com todo mundo. E a cama que tinha sido recém-comprada para os noivos. O resto todo dormia pelo chão, em colchonetes bem finos e amontoados, todos no mesmo cômodo. Será que a gente pode também interpretar esse amontoado de pessoas como esses servos, ex-servos, recém-emancipados que vão então ter que lidar com esse pequeno lote de terra? Como é que eles vão sobreviver nessas condições aí? Então, essa história desagradável, ela vai mostrar pra gente esse declínio moral de um cara que é tocado por essa luz dos liberais. Um cara que é então escolhido para ser aquele que vai mostrar como esse amor à humanidade dos liberais pode então mudar a relação das pessoas na Rússia, das pessoas no mundo de uma forma geral. E o Dostoiévski então aqui vai alfinetar bastante, vai dar um tapa com luvas, vai mostrar então aqui pra gente a moda liberal como uma embriaguez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco longo. Eu me estendi explicando para vocês as características desses personagens da primeira reunião, desse encontro na casa do Nikiforovich.
mas realmente é imperdível esse trecho da entrada do Pralinsky na festa do funcionário do registro, do Pseudonimov, o comportamento, a descrição do tratamento entre as pessoas, ver esse declínio, como a festa vai ficando terrível à medida que o Pralinsky bebe e tenta a todo custo falar sobre a importância desse amor à humanidade. Como então ele entrou ali naquela festa para mostrar como ele era capaz de ser o exemplo dessa nova atitude a se tomar na Rússia. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, de compartilhar o meu vídeo, de deixar o seu like. E se você tem muitos amigos que ainda não estão inscritos aqui, convide-os para se inscrever aqui no canal.